glória a Deus. Que privilégio nós podermos estar reunidos em uma conferência onde o tema principal, a razão é Cristo Jesus. Aleluia, não há outra razão, né? Por tempo ficou uma frase que costumavam falar e se empolgavam: o melhor de Deus está por vir. A pergunta é: o que é o melhor de Deus que ainda não veio? Cristo é o melhor de Deus. Deus já deu o seu melhor. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio e está aqui, está em mim, está em você. É a vida que nós temos para viver, para desfrutar, para aprender, para receber revelação. É uma revelação inesgotável. Por mais que Deus, Ele a cada dia nos revela mais e mais de Cristo, quanto mais Ele nos revela, mais nós queremos. Nós temos conhecido um pouquinho e queremos conhecer mais. Por isso, essa música que acabamos de cantar, abre os meus olhos outra vez. Que a cada dia, a cada momento, o Senhor possa abrir os nossos olhos. E nesta noite, então, eu quero trazer um pouco daquilo que o Espírito já colocou no meu coração, no meu espírito, para compartilhar nesta noite e juntos com os amados pastores, fazer esta construção de revelação da palavra, e para que nós possamos beber nesses dias, beber desta água viva, comer deste pão vivo, desfrutar, derramar o nosso coração, a nossa vida diante dele, para ele estar nos revelando, né? Nesta conferência, o céu governa através de Cristo, e realmente nada de Deus acontece na terra se não for através de Cristo. O céu governa, o céu está neste lugar através de Cristo. E através de Cristo temos uma aliança superior. E o que nós queremos é isto, é viver esta aliança superior. Por isso eu te convido neste momento, fechar os teus olhos, abrir as suas mãos na posição de receber. E o que nós queremos receber nesse dia? O que nós queremos receber nesta conferência? Se você tivesse um único pedido para fazer a Deus neste momento, do que você quer receber neste tempo em que você vai estar nesta conferência, qual é o seu pedido? O que você quer receber neste tempo? Eu creio que só existe um pedido: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero receber mais de Cristo. Pai de amor, Senhor, nós oramos neste momento com um pedido todo especial, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer mais o Filho, para que possamos conhecer mais do propósito eterno, que já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Senhor, para que possamos entender, ó Deus, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, através de Cristo Jesus. Por isso, ó Espírito Santo, dá-nos, ó Pai, a revelação, que esses dias sejam dias de revelação do Filho em cada um de nós, Senhor, que possamos mergulhar, desfrutar desta graça maravilhosa que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Revela-nos, Senhor, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Aleluia, glória a Deus. E eu quero começar esta palavra nesta noite. Através de Cristo temos uma aliança superior. Quando eu estava meditando nesta frase, e durante esta semana o Senhor me trouxe ao meu coração um versículo
que eu fui buscar e meditar neste versículo que diz em Lucas capítulo 19, o versículo 10. Jesus declarando quando ele tem um encontro com o Zaqueu, eu quero começar falando de Zaqueu, e o verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus tem me levado nesse tempo a buscar o princípio das coisas. Quando lemos um versículo, quando lemos um capítulo, quando Deus traz uma revelação, qual é o princípio? E nós temos o tema, através de Cristo temos uma aliança superior, mas aonde começou esta aliança? O porquê desta aliança superior? Qual a razão de que em Cristo todas as coisas são superiores? E de repente, quando Jesus se encontra com Zaqueu, em Lucas no capítulo 19, do verso 1 a 10, nós vamos ver que Zaqueu era um homem rico, era um homem que não precisava de bênçãos financeiras, era um homem que não estava doente, era um homem que tinha um desejo em seu coração de ver a Jesus. Este era o desejo de Zaqueu. Enquanto muitos se aproximavam até Jesus para ser curados, para ser libertos, para receber uma bênção, Zaqueu queria conhecer a Jesus. Esta era a motivação do coração de Zaqueu. E ele então, quando ele percebe que Jesus estava passando por um determinado caminho, ele corre à frente, sobe numa árvore, se esconde, fica quietinho ali esperando, porque o momento em que Jesus fosse passar por baixo, ele poderia ver a Jesus, conhecer a Jesus. Só que o seu segredo não ficou por muito tempo. Logo Jesus chega e diz: Zaqueu, eu te descobri aí em cima da árvore, eu estou te vendo. E isto é maravilhoso, queridos. Isto nos mostra que por mais que a gente se esconde de Deus, Ele vai sempre nos ver. Isso mostra que não tem esconderijo que Deus não possa nos encontrar. Aleluia. E nos colocar, nos inserir dentro do seu propósito eterno. E quando então Zaqueu desce depressa, porque essa era a ordem, Jesus declara: hoje chegou a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E aí ele declara o verso 10 dizendo: porque o Filho do Homem veio com um propósito. O Filho do Homem veio com uma razão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós sabemos que este Filho do Homem é Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí a pergunta agora é: o que se perdeu? E onde se perdeu? Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que se perdeu? E onde se perdeu? A pergunta ou a resposta para o que se perdeu. Pense um pouco. Nós podemos dizer: o que se perdeu foi o homem. O que se perdeu foi a razão da vida. O que se perdeu foi Adão. Adão se perdeu, Eva se perdeu. Mas o que realmente se perdeu? A ponto de Deus abrir mão do que Ele tinha de mais precioso e enviar seu Filho para resgatar. O que foi de tão precioso que Deus perdeu para entregar a sua joia mais preciosa para resgate, para pagar o preço? E onde foi que se perdeu?
nós teríamos muitas respostas para esta pergunta. Mas para mim a resposta mais importante é o que se perdeu: a paternidade de Deus. E onde se perdeu? No Éden. E quando se perde a paternidade, logo entra a orfandade. E como se perdeu a paternidade, entrou a orfandade. E se eu perguntasse para você nesta noite, aonde começa o sentimento de orfandade no coração de uma pessoa, ou na vida de uma pessoa? Eu fiz essa pergunta a um grupo de líderes e cada um tinha uma resposta. Um disse, quando na gestação. Outro diz, a orfandade entra na primeira infância, na adolescência, no abandono do pai. Cada um vai relatando aonde entra a orfandade de acordo com a sua dor, de acordo com a sua história de paternidade. Mas a orfandade, ela entrou no Éden. Quando o homem abriu mão da paternidade de Deus para andar sozinho. Quando o homem abandonou a paternidade de Deus. E desde do Éden até Cristo, as Escrituras vão nos mostrar que Deus só tem um propósito: de resgatar e transformar o pecador em filho amado do Pai. O propósito de Deus sempre foi ter uma grande família com muitos filhos. E estes filhos, segundo a imagem do Filho primogênito que é Cristo Jesus. Então Ele envia o Filho para gerar filhos para Ele. E esta orfandade, que começou lá no Éden, só consegue ser eliminada do coração do homem, na vida do homem, na vida da mulher, através de Cristo Jesus. Podemos ter o melhor pai terreno do mundo, podemos ter a melhor família, mas se não encontrar Cristo, o sentimento de orfandade continuará aqui dentro. Porque não existe ser humano que pode suprir esta paternidade que é do Pai Celestial. E Jesus veio para isso. Por isso que através de Cristo temos uma aliança superior. Uma aliança superior. Uma aliança que pode resgatar o pecador, não apenas para ser salvo, mas a resgatar o pecador para ser filho amado do Pai. E suprir este sentimento de orfandade. O que se perdeu no Éden foi a paternidade, foi a nossa filiação. O que se perdeu no Éden através da orfandade? A comunhão com Deus. O homem foi criado para viver em intimidade com o Pai, como filho, mas quando entrou a orfandade, o pecado rompeu com esta comunhão e o homem passou a se esconder de Deus. Gênesis 3:8 nos mostra o primeiro sintoma, o primeiro sentimento do órfão: se esconder, fugir. Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Zaqueu se escondeu em uma árvore.
Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Porque todo aquele que é órfão, ele se esconde. Ele vai encontrar uma árvore para se refugiar. Porque ele não tem destino. Ele não tem identidade. E uma das coisas que a orfandade trouxe, que se perdeu no jardim, aliás, que entrou no jardim, e se perdeu, foi a identidade de filho. Adão era chamado filho de Deus. Ao desobedecer, o homem deixou de andar na posição de filho e passou a andar na posição de órfão. O pecado rompeu com a comunhão e o pecado rompeu com a identidade. Outra coisa que foi perdido no jardim através da orfandade foi o governo sobre a criação. Deus deu autoridade ao homem, Deus deu um governo para o homem. O homem no Éden, ele tinha o papel de governar, de administrar com realeza, com sabedoria, tudo que Deus colocou em suas mãos. E o espírito ou o sentimento de orfandade fez com que o homem perdesse esta ligação com a fonte e ele deixou de ser um administrador. Outra coisa que foi perdida no Éden foi a vida eterna. O homem foi expulso do Éden e impedido de acessar a árvore da vida. Passou a viver sobre uma condenação eterna. Agora, o que Cristo veio restaurar? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Cristo veio restaurar? Tudo aquilo que se perdeu no Éden. A restauração de Cristo é restaurar em nós um novo Éden, um novo jardim, uma nova casa. Porque o Éden era a morada do homem, o jardim no Éden era a morada no homem. E agora Jesus veio para restaurar tudo que foi perdido no Éden. Tudo que se perdeu, hoje nós temos uma nova história. A nova aliança é o nosso novo Éden. A nova aliança é o nosso jardim. Assim como o jardim foi plantado por Deus para ser colocado homem, Deus agora planta um novo jardim. Esse novo jardim que Ele plantou se chama Cristo Jesus, para que nós pudéssemos habitar nele. Aleluia. Então, Cristo veio para restaurar a comunhão, a identidade, o governo, a vida eterna, o pertencimento. E eu acho muito legal essa questão do pertencimento, saber que eu pertenço, eu faço parte de um propósito, eu faço parte de uma família, eu faço parte. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Este também é filho de Abraão. Jesus deu a ele um sentimento de pertencer a alguém, de pertencer a um lugar. Esta é a restauração de uma paternidade. Também o que Jesus veio restaurar foi o propósito eterno de Deus, que havia se perdido. Jesus, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele te salvou, Ele te resgatou para um propósito maior. E este propósito se chama o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito com sua igreja, Deus tem um propósito com sua vida. E neste propósito, você está inserido para realizar e para manifestar a Cristo Jesus. Através de Cristo, temos uma aliança superior. Uma aliança
melhor. Agora, para entender esta aliança em Cristo Jesus, eu preciso entender o que é aliança. O que é aliança? Na Bíblia, aliança é um pacto ou um compromisso divino estabelecido entre Deus e os homens. Deus fez uma aliança com os homens. E uma aliança, ela envolve promessas. O que Deus concede, bênção e comunhão para aqueles que entram nesta aliança. Mas uma aliança também, ela envolve comprometimento da vontade divina. A parte que nos cabe como homens, como pessoas, como filhos de Deus, é a resposta que nós damos a esta aliança. Quando nós oramos e dizemos: Senhor, revela-nos o Cristo, revela-nos, Senhor, esta aliança superior. Eu quero entender, eu quero compreender. A pergunta é: para quê? Qual é o meu nível de compromisso com esta aliança? Deus tem um nível de compromisso conosco, através de Cristo Jesus, dentro da aliança. E ela é completa, ela é perfeita. Agora a pergunta é: qual é o meu nível de compromisso com esta aliança? Qual é o meu nível com a revelação que Deus tem trazido a respeito de Cristo Jesus? Qual é o meu compromisso nesta aliança? Porque uma aliança, ela envolve as duas partes. Uma aliança também, ela precisa ser selada, ser confirmada. E esta aliança que Deus tem conosco, ela foi selada e confirmada com o sangue do Filho amado. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão, não há aliança. E através desta aliança superior, através de Cristo, quando nós entramos nesta aliança com Deus, desfrutando da parte de Deus, do compromisso de Deus com esta aliança, e desfrutando da nossa parte, do nosso compromisso com esta aliança, que foi selada com o sangue, não com sangue de animais, mas com o sangue perfeito de Cristo Jesus. Nós podemos perguntar: o que é que nós temos em Cristo Jesus nesta aliança? Esta é uma aliança superior. Hebreus 8:6 diz: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre melhores promessas. Então aqui já responde: o que é que nós temos dentro desta aliança? Melhores promessas. A palavra está dizendo que Ele é o mediador destas melhores promessas. Superior, por que é uma aliança superior? Primeiro, porque não depende do esforço humano, mas da obra consumada de Cristo. Na antiga aliança, tudo dependia do esforço humano, tudo dependia do trabalho humano. Nesta aliança superior, não depende do esforço humano. Ela foi selada com o sangue perfeito, o sangue do Filho de Deus. A antiga aliança,
era selada por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esta aliança superior traz perdão definitivo dos nossos pecados. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Esta aliança superior nos dá acesso direto ao Pai. Hebreus 10, 19 e 22 nos declara dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta aliança superior nos dá o direito de entrarmos no Santo dos Santos. Esta aliança superior nos dá o direito, através de Cristo, de adorar face a face o Todo-Poderoso. Aleluia. Esta aliança superior nos dá o Espírito Santo e escreve a lei de Deus no nosso coração, na nossa vida. Esta aliança superior compreende onde estamos posicionados espiritualmente. Esta aliança superior nos dá uma nova posição. Ela nos coloca num outro nível, de estarmos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Tudo que nós agora fazemos, tudo que nós observamos, tudo que nós vemos, agora não vemos mais de uma aliança inferior, uma aliança que já passou, mas de uma nova aliança, que nos posiciona nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Deus já fez por nós em Cristo, nos posicionou, e nesta posição, nós temos então experiência. E o que é esta experiência? É como vivemos esta verdade no dia a dia. A nossa vida em Cristo não é um conhecimento de uma vida, não é saber como viver, é viver esta vida, no dia a dia. A vida na nova aliança é a parte da posição, ela parte para a posição da prática. Nós somos posicionados em Cristo, agora nós precisamos viver a prática de todo este conhecimento que nós temos. Primeiro, Deus nos posicionou, depois nós vivemos, depois nós temos a experiência. O que muitas vezes as pessoas querem primeiro ter experiência com Deus para depois ser posicionado. Mas primeiro Ele nos posiciona neste lugar, neste ambiente, em Cristo Jesus. E aí nós passamos a ter as experiências deste novo pacto, desta nova aliança. Quem somos em Cristo? A partir do momento em que somos posicionados por Deus. Qual é a nossa nova identidade agora? Qual é a nossa nova vida? Qual é a nossa nova posição em Cristo Jesus? Primeiro, somos justificados, declarados justos e temos paz com Deus.
somos uma nova criação, não somos reformados, mas feitos novos. Jesus diz, a palavra de Deus diz, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não é uma reforma, não é tirar uma coisinha aqui, outra coisinha ali que não agrada, não é apenas passar uma tinta nova, é o novo, é fazer de novo, é ser um novo vaso. E Deus falou isso em todas as escrituras, através dos profetas. Nós vemos quando Deus diz a Jeremias, desce à casa do oleiro, e quando ele desce à casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso, e quando ele estava fazendo este vaso trincou, este vaso quebrou. O oleiro não pegou um pedacinho de barro e remendou aonde o vaso tinha trincado. Diz a palavra que o oleiro esmiaçou, esmagou, transformou em pó novamente, transformou em barro novamente e fez um vaso novo. E a declaração continua dizendo, não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus não quer apenas te consertar, Ele quer te fazer de novo. Ele quer te fazer de novo. Ele não quer apenas fazer uma reforma de algumas áreas das nossas vidas. Ele quer fazer de novo uma nova vida. Também em Cristo Jesus, nesta nova aliança, nós somos santificados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos povo de Deus. Nós somos transferidos do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado. Nós temos uma nova cidadania, uma cidadania celestial. Nós vivemos aqui, mas não pertencemos a esta cidadania. A nossa cidadania é superior. Como isso muda a nossa vida? Como toda este conhecimento, esta revelação pode mudar a nossa vida? Como tudo que nós vamos receber hoje e amanhã a respeito de Cristo pode mudar a nossa vida? Primeiro, isso tudo precisa trazer uma única consciência em nós, que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, podemos orar, podemos viver sem temor. Como filhos de Deus, chegamos a Deus com ousadia. Como filhos de Deus, buscamos o que vem do alto, o que vem do Pai. Como filhos de Deus, vencemos as nossas guerras espirituais. Lutamos a partir da vitória de Cristo Jesus. Não mais na nossa força, não mais nos nossos conceitos, não mais na nossa mentalidade, não mais nos nossos achismos, mas lutamos agora a partir da vitória da cruz, a partir da onde Jesus venceu, eu também posso vencer. Como filhos, nós temos santidade, obedecemos por amor, não por medo. Somos escravos por amor, amamos estar, amamos servir, amamos adorar, amamos estudar a palavra, amamos estar servindo na casa de Deus, servindo a igreja de Cristo. Não fazemos por obrigação, não fazemos só porque o pastor chamou.
mas fazemos por amor, por entrega, porque eu faço parte. Esta é a minha casa, esta é a minha família, este é o reino que eu pertenço. Amamos servir, somos embaixadores do reino. Agora, tudo isso é maravilhoso. Como viver isso no dia a dia? Como fazer com que isto se torne não só um ensinamento, um conhecimento, mas passe a ser a realidade das nossas vidas todas as manhãs? Primeiro, renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz que não é para nós nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos mas transformai-vos. Então é nós que temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Para que eu preciso renovar a minha mente? Por que eu preciso? Porque Paulo está dizendo que eu preciso renovar a minha mente, para eu experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Uma mente renovada. E como que nós podemos ter uma mente renovada? Pela palavra de Deus. Não existe outra forma de renovarmos a nossa mente, se não for pela palavra, se não for pela oração. A oração nos leva a ter relacionamento com o Pai, porque a oração é relacionamento, comunhão com o corpo de Cristo, celebrando a memória da aliança em Cristo Jesus como igreja, obediência que produz frutos, serviço, coração moldado pelo Pai. O que significa viver nesta nova aliança? Primeiro, ter identidade. Não mais escravos, mas filhos amados. Ter uma nova posição. Não afastados, mas reconciliados. Ter segurança. Nada pode nos separar do amor de Deus. Somos chamados para deixar o velho e viver o novo. Para o povo de Israel, quando se falava de deixar o velho, deixar a antiga aliança, deixar a velha aliança, quando falava em deixar, eles precisavam deixar a lei que por tantos anos dirigiu a vida deles e por outro lado escravizou a vida deles. Então quando dizia assim, deixem a antiga aliança, a velha aliança para alcançar o novo, para alcançar a nova aliança, eles precisavam deixar os conceitos da antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança, porque agora não precisava mais. Na nova aliança Jesus já tinha feito os sacrifícios, agora não precisava mais aquelas ofertas, aqueles manjares, porque Jesus Cristo era a oferta, Jesus Cristo era o manjar, Jesus Cristo era tudo, tudo aquilo era sombra do que estava por vir, e agora o que veio é a nova aliança. Agora para nós hoje, para nós agora, nesta conferência, o que significa deixar o velho para abraçar o novo? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, troca aí figurinha com quem está ao seu lado. O que você pensa, o que você acha que é deixar o velho para abraçar o novo? Deixar as velhas alianças para abraçar a nova aliança.
Comente com alguém aí. O que significa deixar o velho para abraçar o novo? Deixar a aliança antiga ou as alianças antigas para abraçar a nova aliança? Alguém tem um palpite? Alguém tem uma... O que é o velho para nós hoje? Mentalidade, ótimo. Deixar a velha mentalidade para uma nova mentalidade. Batismo. Deixar um velho batismo para um novo batismo em Cristo Jesus. Muito bem. Isso, concordo? Então, o que é que eu tenho que deixar da antiga lei para poder abraçar a nova lei? Hoje nós, Israel tinha que deixar a lei de Moisés. Então era claro, deixar as leis de Moisés. E nós? A irmã também estava falando e o Bruno também. Muito bem, as atitudes velhas para a nova, é tudo o que vocês falaram, é tudo o que vocês pensaram, com certeza não falaram, mas pensaram. Deixar o velho é deixar a natureza adâmica, as obras da carne, uma mentalidade antiga que vem lá do Éden, uma natureza que foi contaminada através do pecado. Deixar o velho é deixar alguns sentimentos, culpa, legalismo, medo, escravidão, velhas práticas, como a irmã falou, que nos mantém presos à vida antiga. Não tem como abraçar o novo sem deixar o velho, sem abrir mão do velho. Por isso, deixe o passado para trás e viva a obra de Cristo. Viva a nova aliança. Abraçar o novo é a graça, a vida no Espírito, a confiança no Pai, a liberdade, perdão. Jesus nos liberta da condenação. Abraçar o novo é vida transformada pelo Espírito, nova criação e santidade. Abraçar o novo é viver diariamente na certeza da obra de Cristo, como filhos, não pelo esforço próprio, como servos. Abraçar o novo é ter liberdade de clamar, Abba Pai, Paizinho. Liberdade para viver em intimidade com Deus, responder em fé, crer no que já foi conquistado e viver a partir disso. Isso significa viver a partir das regiões celestiais em Cristo Jesus. O novo não depende de esforço, depende do sangue de Jesus. Não apenas conhecer o novo, mas viver o novo. Por isso nós precisamos todos os dias nos perguntar em cada atitude, em cada situação: esta minha atitude é da antiga aliança, da aliança adâmica, ou esta minha atitude é da nova aliança em Cristo Jesus? Estamos posicionados hoje em Cristo.
E por isso precisamos permanecer neste lugar. Permanecer em Cristo. Posicionados para permanecer. Posicionados para avançar. Posicionados para crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Esta é a nossa posição. Por isso eu convido você a se colocar em pé neste momento. Oh, Aramashirikandaramas. Vamos juntos fazer esta declaração e depois vamos orar. Declare comigo assim: hoje escolho viver o novo que Cristo me ofereceu. Abandono o velho e caminho na liberdade da nova aliança em Cristo Jesus. Isto é uma realidade para mim. Aleluia. Glória a Deus. Começa a falar com o Pai neste momento. Começa a declarar dizendo: deixa o Espírito Santo te revelar se você precisa abrir mão de uma antiga aliança para poder entrar na nova aliança. Deixa o Espírito Santo agora te trazer. Estamos posicionados, você já está posicionado em Cristo. Você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, esta é a nossa posição, esta é a nossa comunhão. Estamos sendo transportados do reino das trevas para o reino da luz em Cristo. Espírito, 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 nos posicionamos, Senhor, em Ti. Estamos posicionados no Teu amor, estamos posicionados nesta aliança. Não queremos retroceder, Senhor. Não queremos, Senhor, retroceder, mas queremos avançar. Porque esta é a nossa posição. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Oricandaramas. Veja agora, veja o Senhor te posicionando nestas regiões celestiais. Veja o lugar que você está. Esta é a nova aliança em Cristo. Este é o segredo de Deus que Ele guardou. Não revelou aos nossos antepassados, mas Ele revela a nós, que é Cristo Jesus. Senhor, Senhor, nós te adoramos, nos alegramos em Ti, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu o melhor que o Senhor tinha. O Senhor nos deu o melhor, que é o seu Filho amado. E agora, Senhor, nós nos despimos da velha natureza, da velha criação, da natureza adâmica, para nos revestir em Cristo Jesus, da nova natureza em Cristo, através do Espírito, através do sangue, através da cruz, através da palavra, somos lavados e purificados, Senhor, para este novo tempo, este tempo da nova aliança, este tempo de manifestarmos a Cristo. É isso que nós queremos, é isto que nós desejamos, Senhor, e te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela revelação de Cristo Jesus. Te bendizemos, Senhor, porque podemos te conhecer na beleza da tua santidade, podemos te conhecer, Senhor,
Senhor, a tua imagem, que é Jesus Cristo. Senhor, passamos da velha aliança para a nova, passamos de uma natureza adâmica para uma natureza espiritual, passamos, Senhor, de um reino das trevas para o reino da luz, passamos, Senhor, de órfãos para filhos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nos posicionamos nesta nova identidade que o Senhor já declarou. Oh Senhor, Senhor, te adoramos. Obrigado, Deus, obrigado pela revelação da tua palavra. Amém, Jesus. Amém, 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 amém. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, a cada momento, a cada instante. Amém?